Olá, seja bem-vindo novamente ao canal do Rocassiano Beck, o nosso canal de meditação, reflexão da Bíblia, e juntos podemos crescer, fortalecer nossa fé e fazer nossos devocionais. Hoje nós estaremos meditando sobre por que eu devo logo após nossa vinheta, estaremos desenrolando mais esse tema juntos. Então, para começarmos o nosso meditar nesse assunto, vamos lá abrir nossas Bíblias em o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Talvez você vai pegar a sua Bíblia e vai querer ler. Estou fazendo leitura desse versículo na NVI hoje. E para que fique fácil o seu entendimento. Aqui João falando acerca de Jesus e falando que Jesus veio ao mundo, mas o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conhece. Então o objetivo primeiro de nós lermos a Bíblia é nós queremos conhecer a Deus, queremos conhecer a Jesus. Esse tem que ser nosso primeiro e maior objetivo. Por quê? Porque hoje, no dia de hoje, e desde a época mesmo de Jesus, e na época antes de Jesus, nós temos um relato bíblico sobre os senhores da lei, os fariseus, ao qual eram excelentes instrutores da lei, conhecidos da lei, praticantes da lei, mas não conheciam de fato a Deus. Eram extremamente religiosos, mas extremamente também vazios da presença de Deus. E é esse o objetivo que nós temos que ter o desejo de ler a Bíblia, conhecer a Deus. Será que a pessoa que tem dirigido a igreja que eu frequento, as pessoas com quem eu me envolvo dentro da igreja, será que de fato são instrumentos de Deus na minha vida? Será que eles estão falando algo da parte de Deus? Irmãos, não é que nós vamos ser totalmente 100% perfeitos, ou também sermos 100% críticos. Mas a Bíblia fala que existiam uns crentes em Bereia, numa região, que tudo o que eles ouviam a respeito de Deus, eles iam, consultavam a palavra de Deus, para ver se de fato aquele profeta, aquele homem, estava falando algo de fato coerente com o que Deus havia instruído e ensinado. Então, muitas vezes nós não conhecemos o povo de Bereia porque nós não lemos a Bíblia. E porque nós não lemos a Bíblia, muitas vezes nós somos enganados. Nós somos até mesmo roubados de podermos nos aprofundar no conhecer a Deus. Outra passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles quem? A quem não se importa, a quem não tem interesse de conhecer a Deus, aquele que não tem interesse de ler a Bíblia, de estar em comunhão para com Deus. Porque a gente vê onde Jesus passava, se reunia um monte de multidões, um monte de pessoas. Mas quem que de fato era alcançado por Jesus? Quem queria aprender quem era Jesus, ou já sabia que Jesus era. Ou de ouvir falar, ou de examinar as Escrituras, ou porque seus pais falavam como iria ser quando Jesus viesse. E aquele coração então se identifica com Jesus. E então aqui ele ressalta no versículo 11 que a nós
a nós que buscamos, desejamos conhecer o reino dos céus, nos é dado essa oportunidade através da Bíblia. Porque através da Bíblia ir ao culto, ir à escola dominical e tudo mais é muito importante, porque lá a gente tira uma boa parcela das nossas dúvidas. Mas também é muito essencial que nós lemos a Bíblia em casa para ter essas dúvidas para tirar. Porque como é que nós vamos ter dúvidas se a gente não aprende? Como é que a gente vai aprender se a gente não lê? Então ler a Bíblia é muito importante. E a quem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Então, o que a pessoa adquire de conhecimento de Deus, ela se multiplica. E a pessoa que acha que conhece a Deus por situações, por ouvir falar, ou porque alguém comentou, é a mesma coisa que nada. E dele será tirado o quê? A chance da vida eterna, a chance do seu nome estar escrito no livro da vida. Por essa razão, eu lhe falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem atentem. É engraçado, né? Porque quando a gente presta atenção nessa palavra, a gente vê alguém que é mudo e surdo, tem dificuldade talvez de se comunicar, nós vemos que ele, por sua deficiência, ele se ajusta no meio da sociedade que ele convive e consegue sobreviver, consegue se comunicar. Mas se a gente olha para o lado espiritual, o surdo e o mudo espiritual, ele não tem essa mesma facilidade. Por isso que Jesus outrora falou que para nós tirarmos o cisco do olho do irmão, nós temos que tirar a trave do nosso olho. Porque muitas vezes nós gostamos mesmo de apontar o dedo e não de apontar a solução para o problema. E Jesus aqui está apontando a solução para o nosso problema. Que nós, por termos deficiência de conhecer a Deus, por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, do nosso egoísmo e das nossas consequências pecaminosas, natural de sermos, precisamos ler a Bíblia para conhecer a Deus. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver os seus olhos, ouvir os seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então essa é a nossa realidade. Se a gente pensa que ouve, mas essas palavras que Deus fala não chegam ao nosso entendimento, não chegam ao nosso coração, certamente a nossa boca falará algo desagradável a Deus, algo que fere a santidade de Deus, algo que nos faça praticar tudo e que nos afasta de Deus. Por isso a importância de nós estarmos sempre em comunhão com a nossa devocional, com a nossa oração e com a leitura da Bíblia. Nós precisamos conhecer o Deus. Se em vida nós não desejamos conhecer a Deus, como nós, após partirmos dessa vida, queremos morar no céu? É um ponto de reflexão. E agora, o que eu faço? Se em vida eu tenho a oportunidade de conhecer o Deus Criador, o Deus Sustentador, e eu rejeito essa oportunidade, o que eu espero da minha vida após a morte? Não adianta queremos mascarar, mas acender vela de 7 dias, fazer missa, fazer culto de... Não vai adiantar. A Bíblia é bem clara e bem reta e bem direta quando fala que cabe ao homem morrer uma vez somente e daí por diante segue-se juízo.
se a gente não se arrepender, enquanto nós respiramos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, não houver mudança de vida, aqui no finalzinho do versículo 15, não vai se cumprir em nossas vidas. Entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Se a gente não entender essa palavra, não entender que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, a nossa salvação, e nós não buscarmos conhecer esse Jesus lendo a Bíblia, a qual Ele nos deixou como a bússola, como manual de vida, nós estamos direcionados, nós estamos condenados a ficarmos a eternidade longe de Deus. Talvez você não goste de ouvir isso, talvez você não concorde em ouvir isso, mas uma coisa é certa: a gente pode reeditar a Bíblia, reescrever a Bíblia, mas no original a Bíblia é imutável e a lei de Deus não muda, e ela continua nos condenando e nos absolvendo através de Cristo Jesus. Eu espero que esse vídeo te traga luz no seu entendimento, o porquê você deve ler a Bíblia. Talvez você vai ter dificuldade, comece com um capítulo por dia, tenta analisar, tenta compreender, e aos pouquinhos você vai aumentando a leitura. E você vai ver que ler a Bíblia é prazeroso, é edificante e é restaurador. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui nesse mesmo canal, nosso canal de tempo de meditação da Palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.